Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, de acordo com as Sagradas Escrituras, responderemos a esta pergunta tão importante: é lícito ao crente divorciar-se? E se o é, quantas vezes pode ele dissolver os laços conjugais? Uma, duas, três, quatro vezes? De acordo com a Constituição do Estado brasileiro, você, querido irmão, você, querida irmã, pode divorciar-se quantas vezes se quer. Até 100 vezes. E diante das leis humanas, você não cometerá qualquer ilicitude. Mas quando nos voltamos a este livro, a Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e completa palavra de Deus, a história é bem outra. De acordo com este livro, que constitui a nossa única regra infalível de fé e prática, o casamento só pode ser dissolvido pelo divórcio em duas ocasiões específicas. Em primeiro lugar, em caso de prostituição conjugal. E, em segundo lugar, no caso de abandono, quando um dos cônjuges deixa o lar. Mas antes de tecermos alguns comentários acerca desses problemas específicos, vejamos o que o Senhor Jesus Cristo diz acerca do casamento. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Mateus capítulo 19 e leiamos a partir do versículo 4. Diz a palavra de Deus: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Levando-se em conta este pronunciamento de Nosso Senhor, estas são as características do casamento genuinamente bíblico. Em primeiro lugar, heterossexual. Ou seja, um homem e uma mulher unidos sob as bênçãos de Deus. Vou repetir: um homem e uma mulher unidos sob as bênçãos de Deus. Em segundo lugar, monogâmico, um único homem para uma única mulher. E, em terceiro lugar, indissolúvel, ou seja, o casamento é para a vida toda, até que seja dissolvido naturalmente pela morte de um dos cônjuges. Mas voltemos às duas questões muito importantes. Em que ocasião pode o casamento ser dissolvido? Em primeiro lugar, em caso de prostituição conjugal, conforme diz o Senhor Jesus Cristo, ainda em Mateus capítulo 19 e versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Esta é a primeira condição que possibilita o rompimento dos laços conjugais, a prostituição ou infidelidade do matrimônio. A segunda condição que facilita os rompimentos dos laços matrimoniais é o abandono de um dos cônjuges. Vejamos aqui 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Escreve o apóstolo Paulo: Mas se o descrente se apartar, aparte-se,
porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Sim, senhores, apenas nessas duas condições pode o crente apelar para o divórcio. Nesse caso, o rompimento dos laços matrimoniais é lícito. Mas vejamos o caso específico da infidelidade conjugal. Se houver ainda ocasião para o arrependimento, para a volta ao lar, para as lágrimas, deve o cônjuge ofendido perdoar. Ele não é obrigado a fazê-lo, mas pode perdoar, pode reconstituir o seu lar. É o que nós, pastores, recomendamos. No segundo caso, se o marido pródigo ou a esposa pródiga voltar, e se você achar ocasião para perdoar, perdoa ao ofensor esta ofensa tão grande. Às vezes, há ocasião para arrependimento, para o perdão, e não devemos desperdiçar esses momentos. Mas o que nós observamos hoje nos arraiais evangélicos é o divórcio praticado como se fosse algo banal. Crentes e até membros do santo ministério estão dissolvendo os seus lares, repudiando os seus cônjuges, mandando embora a esposa, a companheira de sua mocidade. A mulher chora, os filhos lamentam, não sabem por que o seu pai, um homem tão honrado, conhecido como homem de Deus, está agora distante do lar. Em uma ocasião dramática da história de Israel, o Senhor chama a atenção de todos os seus ministros, os sacerdotes filhos de Levi, que estavam repudiando levianamente as suas esposas. Vejam como o Senhor aqui é incisivo, enérgico. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. E agora, o profeta, dando voz à palavra de Deus, é mais incisivo ainda. Ouçamo-lo. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. A nossa recomendação neste momento é: preserve o seu lar. Fortaleça os laços de seu matrimônio. Una-se cada vez mais ao seu cônjuge. Marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Mulher, submeta-se ativamente ao seu esposo. E sempre que necessário, quando ele errar, quando ele desviar-se desta palavra, a palavra de Deus, seja docemente firme e traga-o novamente à razão, para que ele se submeta incondicionalmente à palavra de Deus.
Por que os casamentos hoje estão sendo dissolvidos com tanta leviandade? É necessário que nós, servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltemos à prática do culto doméstico. Adore a Deus em família. Leia a palavra de Deus em família. Honre-o em família. Faça de sua casa, querido irmão, um pedacinho do céu. E se você for obreiro, seja o exemplo não somente para a sua família, mas também para os seus vizinhos. É inadmissível, na casa de Deus, homens que se dizem ministros do Senhor de repente separarem-se. E alguns alegam que não se sentiam felizes, não amavam mais a esposa e que estão agora a experimentar uma nova aventura. Só que esta aventura, homem de Deus, pode levá-lo ao inferno, ao lago de fogo. Seja responsável, seja homem, seja o sacerdote de seu lar, interceda por sua esposa e por seus filhos. Seja o profeta de sua casa. Conduza a sua esposa e os seus filhinhos nesta palavra, a palavra de Deus. E seja, sobretudo, o pastor de sua casa. Seja um homem de verdade. Conduza a sua esposa e os seus filhos e os seus netos a Jerusalém celeste. Porque, caso contrário, diz a palavra de Deus, você se torna pior do que um infiel. É hora de nos voltarmos à palavra de Deus e fortalecermos os laços conjugais. Que Deus nos abençoe. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.